Olá, sejam todos bem-vindos. Hoje eu vou receber a professora Patrícia, ela é professora de Pilates. Sejam bem-vindos, fiquem à vontade para mandar as perguntas de vocês. Olá, tudo Olá, bom? tudo bem? Tudo! A minha Seja muito conexão, bem-vinda. a minha conexão acho que está um pouquinho ruim, né? Está um pouquinho atrasada, Eu não? tô te vendo e tô te ouvindo bem. Vocês estão Ah, vendo que e ouvindo ótimo. bem? Deixa eu pedir para o pessoal mandar aqui para nós se tá dando para te ver e te ouvir. Eu tô te vendo e tô te ouvindo bem. E Ah, você comigo também? agora sim. Só no comecinho que realmente Tá. teve algumas pausas. Obrigada pelo Ah, convite. eu que agradeço. Obrigada por estar aqui com a gente. Acho que vai ser um papo bem legal. E, ó, estão falando que tá ótimo, viu? Que tá dando para ver bem. Ah, que Então bom. tá Que perfeito. ótimo, que bom. E eu acho legal que bastante gente tem dúvida, né, sobre o Pilates, e é legal que a gente possa conversar sobre esse assunto, porque a gente ouve muito falar e ainda assim não sabe muito bem do que a gente está falando, né? Sim. Então achei muito legal poder abordar esse assunto e te agradeço por estar aqui. Ah, eu que agradeço. O Pilates é o meu queridinho e eu adoro falar sobre ele, e que mais pessoas entendam mais também sobre esse assunto. Você quer falar um pouquinho para nós, então, sobre a sua trajetória profissional? Como que foi que o Pilates começou a ser, então, um objeto de trabalho para você? Sim, claro. Bom, eu sou educadora física e minha primeira especialização foi em fisiologia do exercício. Assim, já me deparei com quadros diferentes do que a gente encontra em academia, né? Trabalhando muito com patologias, processo de envelhecimento. E aí eu tive a oportunidade de fazer a primeira formação em Pilates. Isso foi em 2005 para 2006. Assim, eu percebi que o Pilates é uma ferramenta maravilhosa, tanto para o trabalho em academias, na parte fitness, mas ele é uma reeducação postural, quanto com o público que eu atuo mais nesse momento, que são grupos especiais. Em 2011, eu comecei a dar formação, a trabalhar com curso para instrutores de Pilates. Em 2012, eu resolvi abrir o meu primeiro espaço, e aí depois expandi em 2014. E agora, em 2011, eu comecei a dar curso numa instituição, no instituto que dava curso para profissionais de Pilates. Agora eu dou curso pelo meu espaço, muitas vezes sou convidada para viajar pelo Brasil, para passar meu conhecimento para outros instrutores. E agora estou feliz que nessa quarentena eu consegui colocar em um projeto que estava engavetado de colocar alguns cursos meus online, que estão sendo lançados agora no início do mês, no início agora de julho. Ah, que legal. Ó, o pessoal tá falando que o seu vídeo não tá bom, mas o seu áudio tá bom. Então, a gente só não tá conseguindo te ver muito bem, Ah, mas entendi. tá dando para te ouvir bem. Uhum. Deixa eu baixar aqui. Como que dá? Tá, você quer mexer em alguma Tem coisa? que eu me ajeitar aqui Não, melhor. o seu rosto tá distorcido, sabe? Eu acho que tem a ver com a conexão mesmo, não tanto de posicionamento. Entendi. Pode dar continuidade, que eu vou me posicionar num local que fica mais próximo do Wi-Fi. Tá, perfeito. O que é o Pilates? Como que dá para definir o que é? Bom, o Pilates, vamos ver se assim, que eu fiquei aqui bem pertinho, tá? Do módulo. Tá. Bom, o Pilates, na verdade, se chama, o criador do método, ele deu o nome de contrologia. Só virou o nome Pilates no falecimento. Depois que ele faleceu, aí trocou o nome de contrologia para Pilates, em homenagem ao criador. E por que contrologia? Porque era um método de atividade física para controlar o seu corpo pela mente, para que você não deixe o seu corpo controlar você,
mas que você consiga acionar mais fibras musculares, ativar mais o seu sistema neuromotor, ter mais consciência corporal de todas as suas partes, para que todos os movimentos sejam mais precisos, fluidos, e que você evite lesões. Tanto é que ele começou a ficar mais famoso quando começou a atuar com bailarinos, que conseguiu reabilitar bailarinos que já tinham sido desenganados da sua profissão, e não só reabilitou, como melhorou as capacidades, o desempenho deles na dança. Né? Então, assim, o Pilates... Nossa, que incrível. E o Pilates, ele é conhecido hoje como uma reeducação postural, que é um processo de atividade física que vai alongar o que está encurtado, vai fortalecer o que está fraco. Então, assim, o trabalho do instrutor é bem minucioso, que ele faz uma avaliação postural em todas as aulas, para que consiga realmente equilibrar o que está desequilibrado. Agora eu te perdi. Me perdeu? Voltou. Voltou? Não melhorou então, né? Agora voltou. Não. Poxa. Mas pelo menos o áudio tá bom. Tá dando para ouvir a resposta. E para quem que o Pilates é recomendado? Bom, Pilates é recomendado para todo mundo. O criador, ele já afirmou que ele deveria ser inserido nas escolas, que assim, desde a primeira infância, as crianças elas tinham que ter já o contato com os princípios do Pilates, de trabalhar o seu corpo, os movimentos, atividade física, já pensando na respiração, no controle, na concentração, na precisão, e assim já evitar os desvios posturais que vêm no decorrer da vida, na adolescência. Inclusive aqui no meu espaço, eu tenho contato com pessoas que têm algumas deficiências, como visuais, cadeirante, e que faz Pilates do mesmo jeito dentro das suas limitações. Inclusive até muito melhor do que quem nunca fez atividade física, entra no estúdio sedentário, tem mais dificuldade até do que as pessoas que têm já realmente, propriamente uma deficiência. É importante que dentro da história do Pilates, na Primeira Guerra Mundial, Joseph Pilates, ele foi exilado num campo de concentração e ele atuou com o método dele, com o conhecimento dele na parte de atividade física e atuou com pessoas que tinham sido amputadas, acamadas. Ele retirou as molas das camas, dos colchões, para fazer que mesmo as pessoas que não podiam levantar, mas que faziam atividade física. Então, assim, ele é para todos. Eu atuei durante um tempo num residencial de idosos e, apesar de eu ser educadora física, eu era a única educadora física do local. E junto a outras fisioterapeutas, a gente dava pilates para os acamados. Que a gente conseguia fazer alguns exercícios respiratórios que estavam em cuidados paliativos, mas conseguia fazer exercícios respiratórios, de mobilização, que fazia com que eles tivessem mais qualidade de vida, mesmo acamados. Nossa, isso é incrível. É muito legal, porque é de uma versatilidade enorme, né? Dá para fazer com criança, dá para fazer com idosos, com pessoas com deficiência. É incrível, assim. Todo mundo pode fazer o Pilates. Tem alguma contraindicação para o Pilates? Algum grupo de pessoas que não possa fazer? Olha, de acordo com o que eu te passei, na verdade, só quem não pudesse se movimentar. Nem, assim, não pudesse se movimentar para nada, né? Quando alguém diz que não, que está impossibilitado, eu pergunto, mas você está levantando e sentando, está caminhando, né? Está com alguma dificuldade para respirar? Porque ele é muito adaptável. A gente tem muitas ferramentas, muitos acessórios que é possível que todos possam fazer. A única questão que a gente realmente não dá a aula de Pilates é quando o médico impossibilita, ele não autoriza. Ainda bem, quando eu comecei no Pilates, Natália,
quase nenhum médico tinha conhecimento sobre o Pilates. Então eu tinha muita dificuldade de conseguir autorização médica, mas porque não tinha evidência científica que comprovava os benefícios do Pilates. Hoje já tem muita comprovação científica, então é muito difícil o médico contraindicar o Pilates. Então eu tenho alunos com artrose, com artrite, com todos os tipos de patologia na coluna, gestantes, pós-parto. Então, assim, aumentou muito o leque justamente por conta de evidência científica. Então é difícil eu dizer quem não pode fazer. Mas quando o médico não autoriza, é claro que aí, logicamente, a gente não oferece aula de Pilates. Perguntaram aqui, ó, a Antonieta perguntou se tem alguma diferença entre os exercícios de Pilates que são praticados nas academias e os exercícios de Pilates realizados dentro de um estúdio de Pilates mesmo. O método é o mesmo. Tanto é que no livro do Joseph Pilates está os exercícios realizados no solo, não nos aparelhos. Que um instrutor bem formado, mesmo atuando em academia, ele vai utilizar os exercícios como o Joseph Pilates criou. A diferença é muito o público. Quando você atua com pessoas que não têm patologias, que é mais o público de academia, o tipo da aula é diferente. É uma aula mais fitness. No estúdio, procuram tanto pessoas que querem um condicionamento físico, quer aumentar o tônus muscular, mas procuram muitas pessoas para fazer algum tipo de reabilitação ou em processo de pós-reabilitação. No estúdio, a gente tem muito mais ferramentas para quem possui patologias. O método, o exercício é o mesmo, porque os exercícios que são no solo são muito parecidos que são nos aparelhos. Só que o aparelho, ele tanto ajuda na assistência para fazer com que a pessoa que tenha mais limitação, ela consiga fazer de uma melhor forma e mais segura, quanto também consegue evoluir mais, criar mais desafios para aquela pessoa, um atleta, uma pessoa que já está com um condicionamento melhor. Mas o método, os exercícios, na verdade, e quantas vezes por semana? Desculpa. Quantas vezes por semana a pessoa tem que fazer Pilates, no mínimo? Ela fazendo uma vez por semana, ela já vai sentir muita diferença em relação à consciência corporal. Mas em relação ao fortalecimento, uma vez é muito pouca, porque tem um espaço muito grande. Então, se ela faz uma vez por semana, ela teria que fazer outros tipos de atividade física para ter uma melhora em condicionamento, em tônus muscular. Para que ela sinta a diferença em tônus muscular, em condicionamento e até para melhora de alguma dor, o ideal é pelo menos 2 vezes por semana. Mas o Pilates pode ser feito todos os dias. Ó, estão perguntando aqui, ó, o Pilates é indicado para emagrecer? Ele é indicado sim para emagrecer. Ele não tem uma queima calórica muito grande como uma aula de spinning, por exemplo, uma aula de step, de jump, uma corrida. Porém, ele faz com que você reorganize seu corpo e faça com que qualquer outro tipo de atividade física mais extenuante, que você tenha que ter impacto, você vai fazer sem correr risco de lesão. E como qualquer tipo de atividade física, faz com que você aumente o seu metabolismo. O Pilates, ele aumenta a massa magra, você cria mais músculo, aumenta o tônus muscular. Quando você aumenta o tônus muscular, faz com que seu metabolismo funcione mais rápido, ou seja, mesmo quando você estiver lá assistindo televisão, em repouso, você vai ter uma queima calórica muito maior do que se você tivesse menos músculo no seu corpo. Então, ele vai ajudar nisso, vai ter mais músculo, você vai ter um metabolismo mais acelerado. Mas eu considero ele mais eficiente em relação a emagrecer, porque se você começa uma atividade física como corrida, como um spinning, como um step, jump,
Sem uma organização postural, possivelmente você vai se lesionar e aí você vai ficar parado com lesão e aí o processo de emagrecimento não vai acontecer. O ideal é fazer as duas coisas ao mesmo tempo, até quanto mais atividade física fizer, melhor. Perfeito. E as pessoas, elas notam benefícios do Pilates no dia a dia delas, assim, na rotina mesmo? Ele traz benefícios nesse sentido? Até no trabalho, na escola, para as crianças? Sim, traz benefícios, porque é uma atividade física de condicionamento postural. Condicionamento postural. Então, mesmo em casa, na escola, como você citou, vai ter menos lesões. A pessoa ela vai melhorar a postura, ela vai sentar melhor, ela vai andar melhor. No Pilates a gente trabalha também muito as articulações dos pés, dos tornozelos, que faz com que você dê passos melhor e aí vai evitar lesões nos seus pés, tornozelos, joelhos, quadril, que aí acaba influenciando na coluna. Então vai ter esse tipo de benefício, além do que no Pilates a gente aprende a respirar melhor. Quando você respira melhor, melhora o seu sistema imunológico, melhora todas as suas atividades, todos os seus sistemas, sistema endócrino, sistema linfático, todos os seus órgãos vão estar bem mais nutridos quando você tem uma respiração mais eficiente. Inclusive, o nosso cérebro. Nosso cérebro ele funciona melhor quando você respira melhor. Sem dúvida. E precisa de oxigênio, né? Precisa. Quando ele está ali recebendo oxigênio, ele fica muito melhor. As pessoas, quando elas praticam o Pilates, elas acabam percebendo que ele é diferente do yoga. Mas para nós, que né, só estamos ouvindo e vendo a questão do exercício com a respiração, não fica muito claro qual é a diferença. Então, se você puder explicar o que muda com relação à yoga. Bom, o Pilates ele foi baseado também na yoga, mas a yoga é uma prática muito mais antiga, uma prática milenar e que ela trabalha muito em todos os exercícios a questão da bioenergética, a energia que você coloca em cada movimento, a associação à natureza. O Pilates ele já tem um olhar mais de consciência corporal, da conexão da mente com o corpo e de reeducação postural. E ele não só se baseou na yoga, mas como artes marciais e circenses. Tocou. Desculpa. Ele se baseou no movimento dos animais, como a yoga também. Então, assim, eles são realmente muito parecidos. Em muitos exercícios eles são parecidos, mas a forma de respirar é diferente. Na yoga tem um trabalho mais de diafragma, de você fazer um movimento nos seus órgãos com a respiração. E você inspira e expira sempre pelo nariz com a boca fechada. No Pilates, ele já faz uma inspiração pelo nariz e solta o ar pela boca para trabalhar realmente o funcionamento do sistema pulmonar, a troca gasosa. Além do que, na expiração, todos os instrutores orientam os alunos a ativar o seu abdômen. Porque no processo músculo-esquelético fisiológico, quando você solta o ar de forma consciente e meio que forçada, você ativa seus músculos abdominais. Aí, ativando os músculos abdominais, que é o músculo mais profundo do abdômen, que sustenta a coluna, faz com que você melhore também os movimentos. Os movimentos ficam mais precisos, fluidos e controlados. Então, assim, a diferença é na respiração e que a yoga é mais bioenergética e o Pilates ele é mais um condicionamento postural. Mas os dois são muito realmente parecidos nos exercícios. Tá.
E qual a diferença entre o Pilates e a musculação na academia? Aí tem mais diferença. Tem mais diferença. O Pilates, ele trabalha muito o fortalecimento, porém já a gente atua com os músculos mais profundos, esses músculos estabilizadores. Então, você fazendo Pilates, você tem um corpo mais torneado e alongado. Na musculação, o objetivo é mais a hipertrofia e os músculos são mais superficiais. Então, assim, você vai ter um corpo menos alongado, porém com mais volume. Então, assim, quem gosta de um corpo estabilizado, no qual você não vai ter lesão, você tem flexibilidade ao mesmo tempo, força e gosta de hipertrofia, aí eu sugiro fazer os dois, porque daí você tem a proteção do Pilates e, no caso, que muitas pessoas gostam de um corpo mais forte, mais musculoso, aí você tem também a hipertrofia da musculação. Tá? Na verdade, os atletas também podem, né, se beneficiar muito do Pilates com relação à lesão. Exato. Atletas de alta performance, como basquete, futebol, todos esses atletas. E é possível fazer o Pilates online durante a quarentena? Sim. Porque ainda tem gente que está com receio de sair de casa, né? Não quer ir. Vou te dizer que essa quarentena quebrou um monte de paradigmas, né? Porque eu era contra qualquer tipo de atividade física online. Eu gosto de aulas presenciais, gosto de estar perto do aluno porque eu toco. Na minha visão, que eu ia conseguir ver só o aluno presencial. Só que a quarentena, né, a única ferramenta que eu tive foi online, então eu fui obrigada a ligar o meu celular e ligar para os meus alunos. E aí eu percebi que sim, eu consigo ver detalhes do movimento, se a respiração está correta, consigo evoluir cada exercício, consigo evoluir, consigo adaptar. Então, a aula online de Pilates é possível sim. É possível, recomendo. Aumentou o número de alunos online, muitos alunos realmente migraram para online. E nesse tempo, tive alunos novos, alunos que moram no interior, que moram em regiões distantes, e eu acredito que vão continuar. Eu acho que é algo que veio para ficar. Tá. E quantos alunos você consegue atender por vez, por aula? É individual? Cada um faz a sua aula? Porque cada exercício... Então, aí depende do perfil. Eu atendo tanto pessoas... Eu estou atendendo pessoas que têm deficiência em aula online. Até deficiência visual. Quando é assim, eu coloco um número menor de alunos. Mas não que seja bacana. Assim, é bacana ter pelo menos 2, 3 alunos para ter uma troca. Igual a aula que acontece no estúdio, principalmente idosos, eles gostam de ter uma troca, de, assim, até no comecinho, finalzinho da aula, ter um bate-papo, uma conversa, e eu deixo isso, até aquelas trocas de dores, tá? É importante esse contato também. Mas tenho alguns alunos personais, então aí depende do perfil. E tenho turma com mais de 5, 6 alunos, depende do perfil. Só que eu dividi as turmas por perfis mesmo. Quem tem assim, nível iniciante, aí eu coloco tudo num determinado horário, intermediário, avançado. Aí assim, o decorrer da aula fica melhor, eu consigo adaptar melhor a aula. Tá, e quando as pessoas têm deficiência, você coloca mais de uma pessoa com deficiência na mesma aula? Ou você acaba também deixando, só esse tipo de deficiência eu trabalho, todos os que têm deficiência visual eu coloco no mesmo grupo de alunos? Depende, é que eu tô com uma aluna só com deficiência visual, mas ela faz também com uma cadeirante. E aí, né? Só que essa cadeirante, ela já consegue movimentar parte das pernas, ela não sente do joelho para baixo.
Então, assim, eu consigo fazer até a aula bem parecida. Até no exercício no qual ela tem que ficar em pé, ela utiliza o andador e aí eu consigo deixar a aula parecida. E aí eu faço as adaptações devidas. Mas é interessante porque elas, uma dá força para a outra e isso é motivante. Elas querem fazer juntas. É muito legal. E aí acaba que cada uma tem o seu exercício. Não é o mesmo exercício para todo mundo. Você tem que olhar individualmente para cada um. Não, eu monto uma aula no qual eu consiga dar exercícios muito parecidos, ou os mesmos. Tá. Eu faço adaptações em alguns momentos da aula, porque às vezes mesmo eu criando um repertório, até em alunos com alunos intermediários ou avançados, eu posso observar que um dos alunos precisa fazer alguma adaptação. E daí eu faço essa adaptação, não é só porque tá no mesmo nível que realmente vai conseguir fazer todos os exercícios iguais. Porque senão fica como se fosse uma aula gravada, não uma aula que um professor realmente está atuando. E o que uma pessoa precisa para fazer uma aula de Pilates online? O que ela tem que ter que é essencial? Wi-Fi e celular. Só. Não precisa de bola, não precisa de não. elástico, Não, nada. Nada, porque consegue adaptar com uma cadeira apenas, até porque eu dou o curso de Pilates laboral e quando a gente atua num ambiente corporativo, a gente não tem muito espaço. Às vezes tem só um quadradinho ali, então assim, dá para fazer uma série de exercícios só em pé, só numa cadeira, num tapetinho, e a gente pode adaptar os acessórios da casa, como um cabo de vassoura. Se não tem bolinha, como eu ensinei para alguns alunos, enfia um monte de tecidos numa fronha, amarra e a gente usa ela de bolinha. A cadeira pode também adaptar por uma bola, né? Em vez, não tem uma bola que é chamada bola de Pilates, que na verdade nem é, viu? O Joseph Pilates, o criador, nem conheceu a bola. Mas que as pessoas chamam bola de Pilates, se não tem ela, pode usar uma cadeira. Dá para fazer o exercício na cadeira, que seria com a bola. Sim, não todos, mas alguns dá. Perfeito. E o Pilates dói? Dói. Dói. Porém, né, uma aula assim bem orientada. O ideal é que assim os exercícios sejam gradativos e que a dor ela seja suportável, até vamos dizer prazerosa, que é aquela dor de você sentir os seus músculos sendo ativados, mas que não provoque nenhuma dor, principalmente articular. É sentir queimar o abdômen, sentir queimar, mas a sua coluna, o seu quadril, o seu pescoço está íntegro. Você não está sentindo realmente aquela dor de machucar, não é aquela dor que você sente um processo, né? Que seu corpo ele está evoluindo, está melhorando. E o criador, ele estava buscando isso? Ele estava buscando, na verdade, que as pessoas respirassem melhor e cuidassem melhor do seu corpo. E não necessariamente que elas tivessem uma aparência estética melhor. Isso é só uma consequência dos exercícios. Exatamente, tá. Isso mesmo. Isso mesmo. Que é uma consequência, que é a respiração. Ele veio de um processo, ele nasceu com alguns problemas de saúde, asmático, raquitismo, e ele conseguiu, e ele é muito autodidata, ele conseguiu curar essas enfermidades através dos exercícios. Olha só, que legal. E aí a gente tem hoje comprovação científica de pessoas que tinham determinada patologia e depois de praticarem o Pilates, acabaram tendo uma melhora significativa das patologias? Sim, muitas. A gente poderia citar várias, mas a maioria é lesões musculoesqueléticas. Tá, sempre relacionada à lesão. Isso. Então eu posso trabalhar como uma ferramenta de reabilitação também para um paciente que teve uma lesão. Sim, inclusive existe já muitos estudos de Pilates dentro de hospitais. Tá, tem alguma coisa, alguma relação? Porque eu já ouvi falar da yoga com crianças com TDAH, né? Por conta
questão de você trabalhar essa concentração e tudo mais. O Pilates também funcionaria, também seria recomendado para esse grupo? Sim, sim, já Para trabalhar a existe. questão atencional? Sim, eu não vou saber te confirmar em relação a artigos científicos sobre isso, eu teria que pesquisar. Mas sei que existe já o Pilates na escola que afirma uma melhora em todas as questões, né, que ocorrem na escola, inclusive com crianças consideradas especiais, não necessariamente o TDAH, mas autismo, síndrome de Down, que daí ajuda não na só a questão muscular, da questão da estrutura muscular, mas da precisão, da parte social também, porque o Pilates na escola ele não é só exercício, ele também trabalha a parte social, a parte lúdica, que aí acaba influenciando, sim, positivamente no TDAH. Olha, legal. E tem alguma relação boa, alguma pesquisa ou alguma coisa com relação às doenças que são emocionais, as psiquiátricas, depressão, ansiedade, que são os quadros que hoje a gente mais vê? Sim, em relação à depressão e ansiedade, aí eu tenho já uma informação mais precisa, sim. Tem, tem artigos científicos que comprovam, e a comprovação vem que, assim, tanto pode ser por conta de qualquer exercício físico, faz com que você libere hormônios que realmente melhora a depressão e a ansiedade, que são inclusive utilizados, que têm medicamentos, mas que a gente consegue liberar naturalmente com os exercícios, quanto à questão de você trabalhar com um método no qual você melhora a consciência corporal, a consciência de todas as partes e sentir com que seu corpo possa se movimentar de uma forma mais prazerosa. Até porque muitas questões de depressão, no caso, vêm de dores relacionadas à coluna, quem tem artrose, artrite, acaba diminuindo mesmo, né, a vontade, vamos dizer, de viver. Não é gostoso viver com dores. Quando você consegue melhorar esses quadros de dores através do Pilates, não só em relação à liberação de hormônios, mas faz com que você tenha mais qualidade de vida. Eu trabalho muito com idosos. E os idosos, eles ficam muito deprimidos quando eles percebem que diminui muito a capacidade funcional, a autonomia. E o Pilates, ele ajuda muito na autonomia, muito. Ele é muito funcional, faz com que os idosos que não conseguem nem mais levantar e sentar, eles voltam a fazer isso, a pegar objetos no chão, a se virar, a conseguir se trocar, a tomar banho, a ir no mercado, a carregar uma sacola. E acontece muito dos idosos perderem essa capacidade. E aí gera depressão. E a ansiedade... o Pilates, ele força para que você esteja 100% presente, porque você tem que se concentrar em ativar o abdômen, a fazer os movimentos, a respirar, muitas vezes a contar. Então, isso faz como se fosse uma meditação. Então, naquele momento, você não consegue mais pensar em nada. E isso ajuda no controle da ansiedade. Tá, perfeito. Essa questão da autonomia também é muito importante para essas crianças com deficiência, ou até pessoas no geral com deficiência, porque talvez seja a principal queixa mesmo essa, né? De que você não tem autonomia para poder se vestir, para de repente fazer as suas coisas sozinho. Então você acaba tendo, nossa, uma liberdade muito grande em poder, né, dar conta das suas próprias necessidades sem precisar de alguém. Então, o Pilates é muito mais do que só um exercício físico, acaba influenciando de uma forma muito grande na vida das pessoas, né? Sim, exatamente. A gente percebe pessoas que têm deficiência e a gente faz uma avaliação do que essa pessoa realmente precisa. A gente faz a avaliação até onde pode ir. Tem que ter aqueles objetivos, aquelas metas de curta, né, duração e de longa, assim, para a gente pensar daqui 2, 3 meses e daqui 1 ano, para fazer realmente um programa de treinamento voltado a isso. O que ela precisa para ter mais qualidade de vida em casa, poder
fazer coisas domésticas, se questões familiares. E aí a gente atua isso nos exercícios, para fazer com que consiga fazer isso com segurança. Ah, é algo bem personalizado que a pessoa faz. Então, ela faz uma avaliação inicial. Uhum. Sim, Antes uma de avaliação. começar. Essa avaliação tem tanto questões da própria pessoa, o que a pessoa quer, o que ela espera, qual o objetivo dela com o Pilates, e aí também tem a avaliação do professor, né? A avaliação do que essa pessoa também vai ser capaz de fazer. E é claro que isso também a gente faz periodicamente, porque pode mudar. E essa avaliação dá para ser feita online também? Parte dela, sim. Parte dela, sim. Aí, assim, a pessoa que tem... No caso, a gente está falando de pessoa que tem uma perda de autonomia, ela tem que estar acompanhada de uma outra pessoa. Aí a gente consegue, né, um cuidador ou um parente, né, para que consiga fazer com segurança. E, inclusive, tocando, né, nesse assunto, quando eu dou aula para idosos online, eu me preocupo muito com isso. De que exercícios eu vou propor para aquele idoso que mora sozinho, né? Né, para não ter risco nenhum de escorregar, de cair da cadeira, de virar da cama, porque tem muitos idosos que eu dou aula que não podem ir para o chão. Se eles forem para o chão, eles vão ter dificuldade de levantar. Então, dou aula na cama mesmo. E aí, na hora de virar, mudar de decúbitos, né? Então, assim, tem toda essa questão que tem que tomar cuidado, mas eu percebo uma evolução, assim, maravilhosa de aula em aula, de eles nem perceberem que, de repente, eles estão levantando rapidamente, estão pegando uma coisa. Eu falei assim, nossa, já está até craque no celular, até a tecnologia está melhorando. Que legal. Estão falando aqui sobre escoliose, que já viram um resultado muito bom com escoliose. Também ajuda. Sim, todos os desvios posturais. Como citei, o Pilates ele atua muito na musculatura mais profunda musculoesquelética. Assim, você ativando a musculatura profunda da coluna, por exemplo, da escoliose, você vai fazer com que espace mais as vértebras. Você espaça. Porque, por exemplo, num colete, o colete ele vai realinhar, mas você tira o colete, se você não tiver músculos para sustentar essa coluna, pode ser que até esse desvio piore. Então, se o médico orientar um colete, mas não pode deixar de fazer o Pilates. Realmente é o mais indicado para conseguir sustentar essa coluna e fazer as correções. Tem exercícios específicos para a escoliose dentro do Pilates também. Ah, que legal. Então, existem exercícios que são específicos para as patologias. Sim, tem exercícios mais específicos para patologia. Mas até só o Pilates, propriamente dito, assim, ele clássico, iria tratar e ajudar também no tratamento da escoliose, pelo fato de atuar na musculatura mais profunda. Mas tem instrutores que se capacitam para conseguir atender com mais segurança patologias específicas. Ah, sim, porque aí ele conhece mais sobre aquilo e acaba se especializando. É normal. Uhum. Quanto tempo que a pessoa demora para ver um resultado? Depende. Aí vai depender muito até do histórico de vida da pessoa. A pessoa que ela fez bastante atividade física na infância, por exemplo, ela vai ter já uma consciência corporal melhor de absorver as informações que for passada no Pilates. A pessoa que ela sempre foi sedentária, aí esse processo ele vai demorar um pouquinho mais. E depende também do objetivo. Se o objetivo é consciência corporal, melhora de dores, postura, isso aí realmente depende de pessoa para pessoa. Mas o histórico de atividade física influencia, nada é perdido. É mito de achar que eu fiz 1 ano de atividade física e fiquei 5 sem fazer e achar que aquele 1 ano foi perdido. É mito, porque quando a pessoa volta, as células têm memórias. O sistema neuromotor, ele vai fazer com que você recrute mais fibras muito mais rápida do que quando você fez pela primeira vez.
Ah, isso é ótimo de saber. E por quanto tempo que a pessoa pode fazer Pilates? Ela pode ficar fazendo anos e anos sem interromper? Sem interrupção. Pode fazer para a vida toda, né? Quem faz Pilates, tem pessoas já bem idosas que fazem Pilates há 20 anos e aí tem aquela qualidade de vida de uma pessoa com 30, 40, até 50 anos a menos. Então, assim, o Pilates ele pode ser feito a vida toda. Como assim, o Pilates ele tem um repertório muito rico, que aí também facilita com que você não enjoe do método, né? Tem os acessórios, tem as Ah, ferramentas, mas quando acontece isso, você associa com outro tipo de atividade física, pode até diminuir a quantidade de vezes que faz durante a semana, mas eu sempre sugiro de não abandonar o Pilates, porque realmente ele é importante, é tão importante para mim quanto respirar. tá. E vai seguindo o sujeito. Também não é um tipo de atividade que pode gerar nenhum tipo de lesão, então ela não precisa ser interrompida. Não. A pessoa pode. E ela pode substituir a atividade física, porque todo mundo fala, fazer exercício físico, tem que comer bem e se exercitar. Se eu estiver fazendo Pilates, isso conta como eu estou exercitando o meu corpo. Sim, totalmente, porque o Pilates ele trabalha de forma global, dos pés à cabeça. O que o Pilates não é, ele não é exercício aeróbico. Então, para trabalhar a parte cardiovascular, aí realmente ele peca um pouquinho, apesar de ter um exercício, inclusive nesse aparelho aqui, que é o Reformer, que coloca uma plataforma no qual você dá saltos. É o único exercício considerado para trabalhar a parte cardíaca, né? Cardiopulmonar. Então, os alunos que fazem só Pilates, eu oriento para que faça pelo menos uma caminhada associada ou corrida para os alunos que podem fazer. Uhum. E caminhar também não é difícil, né? Algo que tá fácil da pessoa resolver. Ela não precisa de mais nada, não precisa de um equipamento, nem de nada. Basta ela ter uma rua e poder andar, né? Sim, vem a pé para o Pilates, se volta já já está valendo. Boa. E todo mundo fala muito sobre o preço do Pilates, sobre o Pilates ser muito caro. Tem alguma relação, assim, alguma explicação para isso? Porque talvez as pessoas comparem o Pilates com a questão da academia, que paga plano, e aí esses planos te dá direito a um monte de coisa. Ou por que que o Pilates é tão caro? Porque é um serviço personalizado. Ele é mais barato do que o personal. E no Pilates, Tá. no ambiente do Pilates, o professor ele atende três, em alguns estudos atende um pouco mais, 4 ou 5 alunos. Mas aí no caso de estudos que atende um pouco mais, também o preço ele vai abaixando, mas vai de acordo realmente da quantidade de pessoas que o professor atua. Então, um professor que atua só com 3 alunos é diferente de trabalhar numa academia que atende ao mesmo tempo 10, como eu já atuei, trabalhei muito tempo em academia. Dava aula até para 10 pessoas ao mesmo tempo. Então, a forma de cobrar é diferente. Como eu estou fazendo a cobrança também das aulas online. A cobrança das aulas online também é diferenciada, principalmente quando eu coloco mais pessoas dentro da mesma sala. Tá, estão perguntando isso, se os exercícios online são mais baratos. Sim, são, até porque aqui também tem um investimento. Eu tenho investimento de aluguel, de toda a infraestrutura, dos aparelhos. Os aparelhos de Pilates, aparelhos, né, de qualidade, porque, claro, como todo segmento, né, acabam tendo vários valores, mas os meus aparelhos é daqueles aparelhos que fica para a vida toda, sabe? No máximo eu vou trocar mola, vai ficar para minha filha e talvez para minha neta. Aí eles são Ah, realmente mais caros. É um investimento, por quê? Porque eu prezo a segurança, né? Eu não quero que ocorra nenhum acidente com nenhum aluno. Então, assim, são aparelhos realmente seguros. Agora, numa academia, por exemplo, no qual vai dar o exercício solo, aí você não utiliza, você vai utilizar uma bola, no máximo um elástico, aí você consegue realmente fazer um preço diferenciado. E até na academia, pensando nos equipamentos de musculação
e até de treinamento funcional, se coloca um número muito, mas muito maior do que no estúdio de Pilates. Aí, por conta disso, que o Pilates realmente ele tem um preço diferenciado. E a maioria dos instrutores também de Pilates também fazem muita capacitação, atuação em congressos internacionais de Pilates. Isso também faz com que o professor de Pilates seja mais valorizado. Tá. A Paulina, ela perguntou aqui, estou com 3 meses que ganhei a minha neném. Eu posso fazer? Sim, mas quem tem que autorizar é o médico, né? Se ela está autorizada. Mais 3 meses, normalmente o médico ele libera após 40 dias, né? De passar realmente a quarentena, né? Uhum. Aí, a quarentena Todo mundo pode fazer Pilates, né? Pode. Então, inclusive Gestante pode. Gestante pode. Inclusive, eu dou curso para instrutor de Pilates na gestação e dou Baby Pilates. Eu que criei, sou pioneira do Baby Pilates, que é a aula de Pilates da puerpera, no pós-parto, né? Com o bebê, com a presença do bebê. E deve fazer, porque quando você passa pelo processo gestacional, você está com o abdômen, assoalho pélvico muito fragilizado. E o Pilates ele atua 100%, tanto para homens quanto para as mulheres, nessa região. A estrutura aqui, o nosso centro de força. E aí a pessoa ela vai estar junto com o nenezinho e o nenezinho vai fazer parte do exercício? Sim. Ou ele fica só perto? Das duas formas, né? Em alguns momentos da aula ele fica até, dependendo do tamanho do bebê, fica no bebê conforto e ela fica o tempo todo interagindo. Eu estudei muito sobre essa questão de vínculo, a parte psicológica. Eu estudei muito o Winnicott, Melanie Klein, que eu amo, eu adoro muito a forma que eles colocam esse trabalho. Como é importante a apresentação dos objetos, a apresentação do corpo pela figura materna. E aí eu faço muito isso dentro do Baby Pilates. Em alguns momentos, sim, o bebê fica do lado, ela interagindo, trabalhando o olhar, falando realmente o que ela está fazendo naquele momento para o bebê. E em outros momentos, sim, ela pega ele no colo e faz alguns exercícios, utilizando ou não o sling, que daí vai depender tanto dela quanto do conforto do bebê. E aí faz exercícios tanto no chão quanto nos aparelhos. Nossa, que demais! Eu achei incrível, muito legal. É muito legal. E dá até para fazer com um bebê um pouco mais velho também, né? Dá, eu tenho vídeos no YouTube, inclusive com bebês de 2 anos. Ah, que demais! Tanto no sling, amarradinho no sling, no colo, e curtindo muito, participando. Quanto no solo, que aí é mágico, porque os bebês, eles ouvindo muito eu falar ombros longe das orelhas, ativação do abdômen, vamos lá, espreme a barriguinha, os movimentos. Depois de 8 meses, esses bebês eles começam a imitar as mamães. Eles começam a fazer o gato e o cavalo, o cisne, a ponte, imitam a mamãe fazendo exercício. É muito bacana. E essa experiência começou comigo, quando minha filha nasceu. E hoje eu colho os benefícios, minha filha já tem 10 anos. Eu colho os benefícios com ela até hoje. Eu toda orgulhosa vendo ela fazendo aula online, toda retinha assim, olho livre, que não sei. Aí eu fico assim, ai, que linda. Não vai ter dor nas costas. Nossa, é muito legal isso. Eu amei saber. Que bacana saber desse projeto, que é muito legal, né? E eu acho que é muito importante para as mães nesse momento, que não querem largar o nenê de jeito nenhum. Uhum. E mesmo assim, você está podendo se cuidar e cuidar ao mesmo tempo do bebê e mostrando bons hábitos, né? Uhum. Inclusive, estou dando aula online para Baby Pilates. Inclusive, dando online para Baby Pilates e está dando muito certo, que daí eu dou tanto a possibilidade de aula gravada, porque eu sei que às vezes ela não consegue agendar um horário, mas pelo menos uma vez na semana com aula online para observar se ela realmente está ativando o abdômen,
está conseguindo movimentar a coluna, se está gerando alguma tensão no ombro, porque isso acontece na parte da amamentação, dos cuidados com o bebê, e aí é importante corrigir isso com os exercícios. Perfeito. Legal, mas não vai fechar o estúdio de Pilates não, né? E ficar só no online? Olha, que eu já pensei nisso, viu? Mas não vou não. Olha, eu já pensei porque deu muito certo online e tá muito difícil o retorno. Tá difícil. Primeiro que a gente tem, sim, toda aquela assim, que é respirar fundo, né? Assim, de pensar em todas as questões de segurança. Então, tô usando máscara, tô usando viseira, touca, avental, álcool gel, álcool em spray, álcool líquido. Atender um aluno por vez. Eu comecei ontem, na verdade. E isso gera, sim, uma certa angústia, diferente do que acontece online, que a impressão que eu tenho é que eu estou na casa da pessoa, que eu estou compartilhando o dia a dia dela, sabe? A sensação é muito gostosa das aulas online. Mas eu acredito que seja um processo até para que a gente aprenda a lidar com esse novo e que isso depois se torne natural, como qualquer outra coisa na vida. Mas eu ainda estou nesse processo de dar aulas de forma diferente. Eu fiz biombos, é que não dá para ver, biombo está ali atrás. Eu fiz biombos transparente, separando aparelho por aparelho, para quando eu conseguir atender 2 ou 3 alunos, fazer com segurança, pensando que talvez, né, essa situação se prolongue, né, de quarentena, isolamento, se prolongue até o final do ano, e que eu consiga voltar a trabalhar também presencial. Mas que deu aquela vontadinha, assim, de... É importante, tem gente que prefere. Deu aquela vontadinha de fechar tudo. Eu falei assim, não, deixa eu só trabalhar em casa mesmo. Mais seguro, mas é que eu gosto muito. Esse meu espaço aqui realmente me traz boas energias, eu recarrego minhas energias aqui. Meus alunos, eles falam que eles gostariam muito de voltar, porque eles sentem também essa energia aqui nesse local. E aí eu não queria abrir mão disso, eu ainda vou tentar. Vou tentar manter isso aqui firme e forte. É legal saber que abriu ontem e já teve pessoas que foram. Sim, eu estou com uma média, por enquanto, de 5 alunos só por dia. Né? Mas é até bom, porque faz com que a gente se acostume com essas mudanças de uma forma bem gradativa, para que depois isso fique mais seguro, mais firme, né? No que a gente vai fazer e deixar de fazer. Onde fica o seu estúdio? Ele fica em São Bernardo do Campo, no bairro Baeta Neves. Fica... Posso passar o endereço? Eu conheço. Eu estudei aí em São Bernardo. Mas você falou até com sotaque de São Bernardo. Fiz metodista. Que legal, que legal. Conheço bem. Estudei aí. Então, é verdade, né? Vocês são tudo do ABC, né? Tudo do ABC. Do ABC. Eu estúdio... pra gente. Vocês são da onde? Eu sou de Santana. Nossa, do outro lado. Do outro lado, é bem longe mesmo. É longe. É um pouquinho longinho pra gente. Mas estão perguntando aqui, a gente tem que perguntar, mas tem um online que pode facilitar. Sim, eu tô tô com 2 alunos aí perto de você. Perto assim, é mais longe ainda, que é de Pirituba. Tem aluno da Moca. Estão pedindo o endereço aqui, ó. Eu deixei. Tem o seu arroba e você tem canal no YouTube? Tenho sim. Quer falar tudo para todo mundo? Sim, eu tenho. Então fica à vontade. Tá. O meu canal no YouTube, eu tenho aulas gravadas, eu ainda estou fazendo isso, eu estou gravando em torno de 2 aulas por semana, com ou sem acessórios, adaptando acessórios da casa, e é o nome do meu estúdio, que é Estúdio Pilates Patrícia Bueno. É o meu nome, Patrícia Bueno. Aí já vai encontrar, vai ver minha carinha, cabelo vermelho, tô lá. E o meu Instagram é esse, Estúdio Pilates Patrícia Bueno.
Tenho também o Facebook para pessoas que queiram, mas o conteúdo é muito parecido. E o meu estúdio fica no Baeta Neves. Para quem conhece São Bernardo, fica próximo da Pereira Barreto. Na Avenida Getúlio Vargas, número 1833, Tawane, é isso? 33, sala 11. Nossa, faz tanto tempo que eu não passo o endereço do meu estúdio que deu até branco. Não tinha mais certeza qual era o endereço. E como está funcionando, Paty? A porta está aberta ou vocês têm que deixar a porta fechada? Quem chega aí pode entrar ou não pode entrar? Tem que ser tudo com horário marcado. O meu estúdio, ele fica num prédio, eu fico no térreo. Então, assim, a porta está fechada, realmente só com interfone, como sempre foi. E a maioria das pessoas, elas agendam. Aí aqui na página tem o número do telefone, tem do WhatsApp, aí faz o agendamento. Pode também mandar por mensagem pelo estúdio, que daí a gente consegue entrar em contato. Mas é agendado. Até as visitas para conhecer o estúdio é agendado. Até nesse momento, a gente não está fazendo um horário comercial. A gente está fazendo um horário reduzido. Então, é importante agendar, sim. Aí já marca a aula experimental e começa. Ai, perfeito. Quero muito te agradecer. Eu adorei, foi demais. Muito obrigada. Obrigada para todo mundo que está aqui, assistiu a gente. Vou te passar a palavra e aí depois a gente encerra, tá bom? Tá certo. Eu gostei demais. Inclusive, pode me chamar mais vezes. Adorei conversar aqui com você e com todo mundo aí. Muito obrigada. Um grande beijo para vocês. Grande beijo.